Segunda Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Iremos ler do versículo 1 até o versículo de número 5. Quero agradecer mais uma vez, pastor Elias, o Robert, Deus abençoe no nome de Jesus. Ele me coloca em dificuldade. Estava falando para a igreja, né? A gente aceita os convites, depois a gente passa mal, né? Dá uma tremedeira, dá uns negócios na gente, tá? Pior que já não era para tremer mais, né? Que faz 32 anos. Faz 32 anos. Mas ainda dá uma dor de barriga, esfria as mãos, treme as pernas. Capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Podeis tomar assento, irmãos. Irmãos, depois de colocar no papel, página 12, tá? Página 12. Depois de colocar no papel, depois de ler algumas vezes, Deus me fez lembrar de algo sublime, de algo muito importante, que nos ajuda a permanecer perante as aflições e perseguições. Eu quero lembrar os irmãos que sem a unção de Deus, sem a unção do Espírito Santo de Deus, nós não teremos condições de vencer as perseguições e as aflições. Nós precisamos do poder de Deus na nossa vida, para que a gente possa vencer as perseguições, tribulações, surpresas, que às vezes acontecem no meio da igreja, as heresias, apostasias, até mesmo dificuldade na família, as tentações. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Nem mesmo Jesus ficou sem esse poder na sua vida. Jesus precisou ser cheio do Espírito Santo para realizar a obra que Deus o Pai havia lhe confiado. Então não é diferente para com cada um de nós. Mesmo que temos a chamada, mesmo que somos consagrados, mesmo que somos ungidos, mesmo que somos direcionados, nós não estamos isentos das aflições e das perseguições. Então o crente, ele pode, se não se preparou, deve se preparar, tá? Deve se preparar, porque os dias são maus, mas não tão maus como nos dias do apóstolo Paulo, como nos dias de Timóteo. Mas nós entendemos que vai ficar pior. E se vai ficar pior, nós temos que ficar melhor. Não é isso? Se vai ficar pior, nós temos que ficar melhor, tá? Eu poderia falar aqui de algumas experiências, né, que Deus nos deu durante esses 32 anos. Em 32 anos, nós estamos pastoreando a 10ª congregação. Não é fácil sobreviver, né? Não é fácil sobreviver.
não é fácil permanecer. Se estamos ainda na presença de Deus, é por causa desta graça, é por causa deste poder que vem do alto, que nos capacita, que nos ajuda todos os dias, para que a gente possa continuar. Caso contrário, nós não estaríamos aqui nessa noite. Eu gostaria que você fizesse juntamente comigo a leitura. Eu vou acompanhar aqui na minha agenda, talvez algumas palavras, talvez não bate, né, mas eu dei uma olhadinha, me parece que não vai ter nenhum problema. Vamos ler juntos? Obreiros resilientes em tempos de aflição e falsos ensinos. Contexto: escrita enquanto Paulo estava preso, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 8, a segunda carta a Timóteo revela uma igreja em meio a desafios externos e internos, a perseguição por parte das autoridades judaicas e gentia se somava aos falsos ensinamentos que desviavam os crentes da fé verdadeira. O que estava acontecendo? Era a primeira perseguição imperial. Tá? Era a primeira perseguição imperial. Nero havia colocado fogo em Roma e havia colocado a culpa nos crentes. E a perseguição começa por Roma. E Paulo é preso. Paulo é colocado na prisão. E Paulo entende que desta vez não haverá mais livramento para ele. Não vai ser como na vez anterior, que ele pôde alugar uma casa, ficar livre para ensinar, ficar livre para receber as pessoas, ficar livre para escrever. Agora era diferente. Então, este é o contexto, tá? Este é o contexto. A carta é escrita enquanto Paulo está preso e Paulo não tem nenhuma esperança de retornar novamente ao seu ministério. Ele estava, de fato, esperando a coroa da vida. Estava, de fato, esperando a espada no pescoço, tá? Então, é em meio a esse contexto que Paulo vai escrever a carta, ou a segunda carta a Timóteo. Nós colocamos aqui, né? A perseguição por parte das autoridades judaicas e também gentias. Por quê? Porque geralmente as perseguições, elas começaram com os próprios judeus, mas agora tem também o império, tá? Tem também o império. Aqui já dá para a gente sentir, né? Já dá para sentir, se nós estivéssemos lá, se a igreja de hoje estivesse lá, será que a igreja de hoje, ela suportaria as perseguições? O momento era o seguinte: era proibido ser crente. Era proibido ser crente. Se você fosse crente em Jesus, você estaria transgredindo a lei romana. Subtema. Vamos lá? O texto destaca a importância da resiliência dos obreiros cristãos em tempos de aflições, esses obreiros que resistem às dificuldades com firmeza e fé, jamais abandonam sua missão de propagar o Evangelho. Resistir às dificuldades com firmeza, não abandonar a missão, como eu disse, não é algo fácil, né? Nos nossos dias não é algo fácil. Às vezes por uma pequena coisa, o obreiro não quer mais servir, não quer mais. Para ser salvo, eu não preciso fazer isto.
Para ser salvo eu não preciso fazer aquilo, não é assim? Vou ficar no meu canto, vou ganhar a salvação, está de bom tamanho, não é isso? Mas se nós não tivéssemos esses primeiros que deram a sua vida, eu há dias atrás falei na igreja, nós não estamos aqui simplesmente porque Jesus morreu na cruz, estamos sim porque Ele morreu na cruz por nós, mas outras pessoas também derramaram o seu sangue, em meio às aflições, em meio às perseguições, eles não desistiram, e é por isso que nós estamos aqui, porque eles não desistiram. Se eles tivessem desistido, nós não estaríamos aqui, mas eles não desistiram. Desafios enfrentados. Os obreiros da época de Timóteo enfrentavam diversas provações, perseguições por autoridades. As autoridades judaicas e gentias perseguiam os cristãos, buscando silenciá-los e reprimir a sua fé. Era desta forma. Mas o que Jesus ensinou? Eles podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. A preparação era diferente, não é isso? Jesus disse, olha, eles podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Vocês não temam, não tenha medo. Vocês não precisam temer os homens, vocês precisam temer aquele, tá? Aquele que mata o corpo e faz perecer no inferno a alma. A esse nós devemos temer. Diferente, né, irmãos? Diferente. Eu não sei aqui, tá? Se tiver também não tem nenhum problema, tá, pastor? Mas tem igreja hoje, né, que os músicos são assalariados, todo mundo ganha. Aqui é assalariado? Não, né? Os músicos? Não, né? Porque a pessoa, né? Quanto que eu vou ganhar? Quanto que eu vou ganhar? Mas não foi isso que Jesus ensinou. Tá? Não foi isso que Jesus ensinou. É por esse motivo, né, que às vezes os obreiros não dão conta. Não é assim? É por esse motivo que os obreiros às vezes não dão conta. A gente não consegue dar conta. Tá? Falsos ensinamentos. A circulação de doutrinas errôneas dentro da própria igreja ameaçava desviar os crentes do caminho correto. Lembrete importante, Jesus não enganou os que ele chamou para o apostolado. Exemplo de perseguição. Jesus preparou seus discípulos para as aflições que viriam, usando exemplos vividos. Ovelhas no meio de lobos. Os cristãos seriam vulneráveis, como ovelhas no meio de lobos predadores. Prudência e simplicidade. Era necessário ser prudente como serpente, mas também manter a simplicidade das pombas. Julgamento e entrega. Haveria momento em que seriam entregues ao sinédrio e julgados por autoridades gentias. Não foi assim que aconteceu com Jesus? Jesus não foi julgado pelo sinédrio? Não foi entregue depois a Pilatos para ser condenado? Jesus estava ensinando, antes que acontecesse com ele estava ensinando o que iria acontecer também com os apóstolos, o que ia acontecer com os seus obreiros. Olha, vocês precisam ser mansos, mas precisam ser também prudentes. Eu vou enviar vocês, mas vocês serão enviados como ovelhas no meio de lobos. Jesus não disse, você vai ganhar 10 salários mínimos, 20 salários mínimos. Eu vou enviar vocês como ovelha no meio de lobos. E como Jesus ainda encontrou o apóstolo, hein? Hã? Você iria? Eu iria? Nessa condição eu iria? Nós iríamos? Enviados como ovelhas no meio de lobos? Então Jesus, né, veja bem, Jesus
ele preparou os seus discípulos, né, para esse momento de aflição. Tá? Ele preparou os seus discípulos para esse momento de aflição que eles haveriam de passar. Tá? Julgamento e entrega. Diante das perseguições, Jesus orientou seus discípulos: não contratar advogado. A defesa seria providenciada pelo Espírito Santo. Testemunho de Jesus Cristo. A oportunidade de dar testemunho de Jesus, inclusive na prisão, seria concedida. Às vezes nós hoje, né, a gente fala assim, puxa, né, eu vou começar a pregar, vou abrir a boca, né, e Deus dá a palavra. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Jesus estava dizendo: eu vou enviar vocês como ovelha no meio de lobos, tá? Vocês serão julgados pelas autoridades judaicas, vocês vão sofrer julgamento também dos gentios, porém, quando vocês estiverem lá, não fiquem preocupados. Vocês não vão precisar de advogado. O Espírito Santo que está em vocês, haverá uma manifestação do Espírito Santo de Deus que está em vocês. Vocês terão a palavra da sabedoria, e aí vocês vão dar testemunho de mim perante as autoridades. Olha o propósito de Deus, né? Olha o propósito de Jesus. Vocês vão estar perante as autoridades e vão dar testemunho da minha pessoa. Vocês vão falar para eles que eu sou o Cristo, o Salvador do mundo. A dificuldade nossa hoje é porque ensinar isso daqui que eu estou ensinando, ou compartilhando aqui com os irmãos, lembrando os irmãos, só que às vezes não pode falar isso. Não pode falar que o obreiro vai sofrer, senão ele não vai. Não é isso? Se falar que o obreiro vai sofrer, ele não vai. Só que Jesus não enganou os apóstolos. Não é isso? Jesus não enganou os apóstolos. Eu vou enviar vocês como ovelhas no meio de lobos. Agora, se eu vou enviar vocês como ovelha no meio de lobos, seja manso, como pomba, e prudente como serpente. O obreiro não pode morrer já no começo. Não é isso? O obreiro não pode morrer já no começo. Ele precisa combater primeiro o bom combate, para depois acabar a carreira. Não pode morrer no começo. Algumas pessoas perguntam: pastor, como é que eu faço? Você tem que se dar bem na primeira. Pastor, como é que eu faço? Você tem que se dar bem na primeira. Se você não se dá bem na primeira, fica complicado. Manso como pomba, prudente como serpente. Eu quero ver se eu consigo até os 80 anos ainda estar pregando. Não falta muito, falta 17, tá? Eu quero ver se eu consigo até os 80, tá? Então eles não teriam advogados, né? Mas teria o Espírito Santo, né? Que já estava na vida deles, para que eles pudessem ser usados por Deus em momentos de dificuldade. Atitudes dos obreiros. Em face das provações, os obreiros eram chamados a, primeiro, aceitar as aflições como parte do chamado. As dificuldades faziam parte da missão de propagar o Evangelho. Por isso que Paulo disse a Timóteo: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado. Não como um mau soldado, mas como um bom soldado. Então, os obreiros da época, né, já saíam para sofrer. Já saíam para sofrer. Hoje a gente sai já pensando: vou melhorar. Vou melhorar. Mas não era isso que estava acontecendo com Paulo. Não é isso? Não é isso que estava acontecendo com Paulo. Paulo estava terminando a sua carreira com a espada no pescoço. Não era na rede. Eu prefiro terminar na rede. E você? Hã? Eu prefiro terminar na rede. A hora que eu chegar nos 70, eu já posso aposentar.
viu, pastor? Quando eu chegar nos 70 eu já posso aposentar. Mas Paulo terminou com a espada no pescoço. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado. Quem estava falando, entendia muito de sofrimento. Havia passado por muitos sofrimentos, mas não negou a fé. Eu admiro quem tem fé. Admiro quem tem fé para permanecer, não fé para receber. Eu admiro quem tem fé para permanecer. Porque quem tem fé para receber é algo extraordinário. A pessoa tem fé, recebe, pede, recebe, algo extraordinário. Mas o difícil é quando você pede e não recebe. O obreiro pede 1 ano, não recebe, pede 10 anos, não recebe, pede 20 anos, não recebe, pede 30 anos, não recebe, pede 40 anos, não recebe, mas não nega a fé. Não abandona a fé. A espada está no pescoço, mas ele não abandona a fé. Alguém certa vez diz assim: eu vou arrancar a barrigada desse pastor. Era a minha barrigada. Eu vou arrancar a barrigada dele. Falei: Jesus, o que eu vou fazer sem barrigada? Vou arrancar a barrigada do pastor. E eu não tinha para onde sair. Eu tinha que sair por onde ele estava. Ele não arrancou a minha barrigada. E tem uma igreja lá, nesse lugar hoje. Tem uma igreja lá. Não tema o que pode matar o corpo, e não pode matar a alma. Nós temos um Senhor, e nós acostumamos dizer o seguinte: olha, nós estamos servindo, não é isso? Que nós possamos servir, né? Servir por amor, não é isso? Servir por amor, entender o amor que Ele teve, né, por cada um de nós, e servi-lo pelo amor. Permanecer firme na fé e na doutrina. A fé e a doutrina correta deveriam ser defendidas com convicção. Segundo, seguir o exemplo de Paulo e outros obreiros fiéis. Paulo e outros obreiros perseveravam na fé, mesmo em meio a sofrimentos. Conselho de Paulo a Timóteo. Para fortalecer Timóteo em sua missão, Paulo aconselha: primeiro, despertar o dom, utilizar dons e talentos. Os dons recebidos de Deus deveriam ser usados para servir a igreja. Em um momento desse, em um momento de dificuldade, de perseguição, o que você faria? O que nós faríamos? Despertaria o dom que há em nós? Ou a gente ia correr? A gente ia despertar o dom que há em nós? Ou nós iríamos correr? Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, desperta o dom que há em você. Não espera Deus despertar você não, desperta você mesmo. O momento agora é de dificuldade, o momento agora é de perseguição, é momento agora de ser valente, é momento agora de arregaçar as mangas e pregar a palavra em todo o tempo. Insta e fora de tempo, em todo o tempo pregar a palavra. Sofrer as aflições como um bom soldado. Sofrer as aflições como um bom soldado. Segundo, ser valente em face da perseguição. Enfrentar os desafios com fé e coragem. A fé em Deus deveria dar força para enfrentar as provações. Lembrar do Espírito Santo. O Espírito Santo concede amor, poder e domínio próprio. Então, diante da dificuldade, diante da perseguição, nós não podemos nos calar. Nós temos que despertar o dom que é em nós. Nós temos que ser valentes. O Espírito de Deus não está em nós? O Espírito de Deus está em nós? Nós recebemos a mesma capacidade que Jesus recebeu? O mesmo Espírito Santo que estava na vida de Jesus está em nós também. Só que às vezes nós nos acovardamos, né, diante às vezes de uma perseguição tão pequena, às vezes uma aflição tão simples, e a gente
Ah, não quero mais. Não vou fazer mais. Tem outro que faz melhor. Tem alguém que prega melhor. Tem alguém que ensina melhor. Tem alguém que consegue fazer isso melhor. E daí que ele consegue fazer melhor? Deus te chamou. Deus nos chamou. Use o talento que você tem, né? Usemos o talento que nós temos. Nós não podemos ficar intimidados porque alguém ensina melhor, porque alguém faz melhor. Não é isso? Há um dom em nós, há um talento em nós. E esse talento que nós recebemos é para servir a igreja do Senhor. Eu sei lavar banheiro. Você sabe lavar banheiro? Eu sei. Eu lavo banheiro. Porque eu sei lavar. Como é bom lavar banheiro. Você sabe lavar? Sabe não? Que coisa boa, hein? Dar testemunho de Jesus sem ter vergonha. A fé em Jesus deveria ser proclamada com ousadia, inclusive na prisão. A pessoa tem vergonha de dar testemunho até sem ser na prisão, imagina na prisão, né? Mas era o que eles deveriam fazer. Dar testemunho, sem ter nenhum acanhamento, mesmo que fosse na prisão. Terceiro, guarde o que lhe foi confiado. Timóteo recebeu a preciosa missão de guardar a verdade do Evangelho. Paulo exorta a manter firmemente o que lhe foi ensinado, seguindo o exemplo de fé e pureza que ele mesmo demonstra. A palavra de Deus é um depósito sagrado, que deve ser protegido e transmitido fielmente às futuras gerações. Paulo não ia morrer? Depois não ia chegar a vez de Timóteo? Então deveria transmitir a outros, para que o outro transmitisse ao outro e para que chegasse até nós. E foi isso que aconteceu, não é isso? E nós podemos hoje fazer o quê? Nós podemos hoje agradecer a Deus, sermos gratos a Deus, porque a palavra chegou até nós, né? Porque alguém suportou as aflições, porque alguém suportou os desafios. Imagine você, né, tomando conhecimento, espera aí, ó, já mataram Pedro, já mataram Paulo, e agora? Já mataram Timóteo, e agora? Imagine se eles tivessem se acovardado, né, irmãos? O que seria de nós? É gostoso ouvir, né? É gostoso ouvir alguém pregar sobre Daniel na cova dos leões, ser livre da cova dos leões. É gostoso ouvir pregar, né? Aí a pessoa diz, né, vai acontecer com você também. Mas não estava acontecendo com os irmãos lá não, tá? Os irmãos eram colocados em estacas, serviam para clarear o Coliseu de Roma, outro era jogado aos leões, e os leões devoravam, mas quanto mais perseguição, mais a igreja crescia. Mas a igreja crescia. Mas a igreja crescia. Hoje o crente, onde o crente chega, não precisa ter medo de dizer que é crente, que é evangélico. Não é isso? É respeitado, que coisa bonita, que coisa linda, né, irmãos? Só que os crentes estão acomodados. Está acomodado. Não tem perseguição, nem sei se aguenta perseguição, né? Mas não tem perseguição, todo mundo tranquilo, né? Todo mundo tranquilo. Olha que coisa boa. Todo mundo sentadinho aqui, bonitinho, cheirosinho, né? Cultuando a Deus, ouvindo belos hinos. Eles não tinham esse privilégio não, que nós temos. Às vezes congregava na casa de um irmão, quando o irmão abria a porta, tá? Quando o irmão abria a porta, congregava na casa do irmão, quando não abria, às vezes, se fosse um gentil, não tinha como ir no templo, se sentia acanhado, ir na parte dos gentios lá no templo, para ir no templo pagão também não dava, mas nós temos um privilégio muito grande, e as almas estão aí gemendo, e você tem um talento lindo,
você pode cantar, você pode falar que Jesus salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Ele leva para o céu, que Ele perdoa pecados. Nós podemos, não é isso? Nós podemos. Reconhecer as atitudes dos crentes. Paulo menciona que alguns da igreja se desviaram da fé, abandonaram o apóstolo em sua hora de necessidade. Timóteo precisa estar atento a essas atitudes e agir com sabedoria para fortalecer a fé dos crentes e protegê-los de falsos ensinamentos. Paulo foi abandonado. Oh, mas Paulo não pregou tanto, não ensinou tanto. Mas agora, quem vai querer ir lá? Quem vai querer? Quem tem essa capacidade de ir lá fazer uma visitinha para Paulo? O que aconteceu com Jesus? Na hora que ele foi preso, o que aconteceu? O que os apóstolos fizeram? Teve uns lá que saiu até sem roupa, né? Deixou até o lençol para trás, saiu correndo. A hora da perseguição, tchau. Não, eu quero a hora do congresso, né? A hora da refeição, coisa boa, né? A hora da multiplicação dos pães, aí é gostoso, não é isso? Mas a hora que chegou a perseguição, os apóstolos, o Pedrão falou, eu não conheço esse homem não. Não conheço não. Não sei quem é não, esse homem aí. E agora estava acontecendo com Paulo a mesma coisa. Aí Paulo orienta Timóteo, cuidado, hein? O que aconteceu comigo é o que vai acontecer com você. Você está pronto? Nós estamos prontos? Eu estava lendo isso daqui hoje, relendo, né, isso daqui, e eu me recordei, a hora que eu estava lendo, eu me recordei desse louvor, me recordei desse hino aqui, o hino 65. Olha como diz o hino. Primeira estrofe, o coro. Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho, eis-me convosco sempre. Quem irá? Em meio às perseguições, quem irá? E até hoje, que não tem essas perseguições, quem irá? Quem está disposto a ir? Está difícil? Não sei aqui com o pastor Elias, mas está difícil. Você enviar um obreiro hoje, está difícil. Mesmo que você pague, está difícil. É melhor ficar no conforto de casa, do que estar sujeito aí começar e não terminar. E aí o que vai acontecer? O que eu vou fazer? Você começa, vai bem durante 10 anos, aí tem um problema difícil e você termina a festa, termina o ministério. E aí? Fortalecer-se na graça de Deus. A verdadeira força de Timóteo não reside em si mesmo, mas na graça de Deus. É pela graça que ele foi chamado, capacitado em seu ministério. Paulo incentiva a buscar esta graça continuamente, aprofundando sua relação com Deus e dependendo cada vez mais do poder do Espírito Santo. Nós precisamos a cada dia nos fortalecer nesta graça.
É nesta graça que nós somos fortalecidos. Se a gente olhar para a gente, se nós olharmos para nós, nós não temos força suficiente. Nem para estar naquele tempo e nem nesse tempo. Nós não temos força suficiente. Mas nós podemos ser fortalecidos pela graça. A graça de Deus está sempre presente. A graça de Deus está sempre presente. E é o motivo da gente estar aqui na presença de Deus hoje, por causa desta graça. Nós não somos merecedores, não há mérito em nós, mas a graça, ela nos fortalece, ela nos ajuda. Então Timóteo deveria se fortalecer nesta graça, ser dependente do Espírito Santo de Deus. Eu costumo dizer para Deus, esta obra, ela não se faz com filosofia humana, com sabedoria humana. Esta obra é obra de Deus. Esta obra se faz através da ação, da operação do Espírito Santo de Deus. É o Senhor quem nos capacita, é o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos dá graça para continuarmos. Ainda que não sofremos as perseguições que o apóstolo Paulo sofreu, mas nós temos as nossas aflições, não é isso? Nós temos as nossas dificuldades, as nossas limitações, mas nós aproveitamos daquilo que Jesus falou. Se nós estamos envolvidos na obra de Deus, Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se nós estamos envolvidos na obra de Deus, aí sim, Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, porque essa obra é de Deus. Como disse Jesus, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja Deus. Enfrentando as dificuldades com perseverança. Paulo usa 3 metáforas para ilustrar a necessidade de Timóteo perseverar diante das dificuldades. Soldado. Assim como o soldado cumpre o seu dever com disciplina e obediência, Timóteo deve se dedicar fielmente ao seu ministério, mesmo em tempos desafiadores. Atleta. Um atleta se prepara rigorosamente para a competição, seguindo as regras e buscando a vitória. Da mesma forma, Timóteo deve se preparar espiritualmente para enfrentar os desafios da fé, estudando as Escrituras e submetendo a disciplina de Deus. Lavrador. O trabalho do lavrador exige paciência e perseverança, pois os frutos da colheita só são vistos após o período de espera. Timóteo deve cultivar a fé com paciência, sabendo que o trabalho árduo e a dedicação serão recompensados por Deus. Esse é o conselho de Paulo a Timóteo. Em fase de apostasia, o chamado urgente à fidelidade. Em tempos de apostasia, como os que vivemos hoje, a necessidade de líderes fiéis, firmes na palavra de Deus, se tornar ainda mais crucial. Timóteo, em sua segunda carta, recebeu um chamado urgente para ser um verdadeiro mestre da palavra, aprovado por Deus. É de Deus que nós temos que ter a aprovação. Desafio de ensinar a doutrina da salvação. Ser ancorada nas Escrituras e fundamentada no amor e na graça de Deus. Olhando para Jesus, o exemplo de perseverança. Em Hebreus 12, versículo 2, encontramos a inspiradora imagem de Jesus, que pela alegria proposta diante dele, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Ao fixarmos nossos olhos em Jesus, encontramos a força e a perseverança necessária para suportarmos qualquer obstáculo na nossa jornada de fé. Para quem nós vamos olhar? Vamos olhar para Jesus. Olhando para Jesus, o autor, consumador da nossa fé, pelo gozo que estava proposto, que fez? Suportou a cruz, desprezou a afronta. Aonde ele está agora? Assentado à destra de Deus. Então o obreiro, no nosso caso, no meu caso, no seu caso, no nosso caso, o que nós vamos fazer? Olhar para Jesus. Pelo gozo que estava proposto. Não tem um gozo proposto para nós? Se louvou a Deus aqui, nessa noite, não é isso? Aonde nós vamos morar?
aonde nós vamos estar? Nós vamos estar na glória, nós vamos andar nas ruas de ouro. Existe um gozo proposto, então eu posso suportar a cruz, eu posso suportar as afrontas, as ameaças, as perseguições, porque há algo sublime preparado para mim, para nós, lá nos céus. Nós não precisamos desistir de maneira alguma. Vou repetir aqui uma coisa, né? Mas o outro faz melhor. Se Deus deu 2 talentos para ele, 5 talentos para ele, deu só 1 para você, use um que você tem. É melhor usar 1 do que usar 5. É mais fácil trabalhar 1 do que trabalhar com 5. Trabalhar com 5 é mais difícil. Nós não precisamos de nenhuma glória. A glória é do Senhor nosso Deus. A glória é de Jesus. Trabalhe com o talento que você tem, né? Trabalhemos com o talento que nós temos. E vai somando esses talentos, e a obra de Deus vai sendo realizada. Desafio de ensinar a doutrina da salvação. Segundo, né, olhando para Jesus. Terceiro, enfrentando críticas e adversidades. Assim como Pedro enfrentou críticas ao declarar que os discípulos no dia de Pentecostes não estavam embriagados, e Paulo e Silas, mesmo feridos, pregaram o evangelho ao carcereiro dizendo: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Timóteo também precisa estar pronto para enfrentar críticas e adversidades em sua missão de propagar o evangelho, pregando um evangelho completo e inalterado. Em Gálatas 1, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo adverte contra as distorções do evangelho. Não podemos pregar um evangelho incompleto ou modificado, de acordo com as conveniências humanas. A maldição recairá sobre aqueles que distorcem a mensagem ou omitem por medo ou covardia. O chamado à ação. Em um mundo em constante mudança, com valores e crenças se deteriorando rapidamente, a necessidade de líderes fiéis, firmes na palavra de Deus, nunca foi tão urgente. Que o exemplo de Timóteo nos inspire a defender a verdade do Evangelho com ousadia e amor, sem jamais nos desviarmos do caminho reto da fé. Silêncio não é opção, enfrentando as perseguições com a mensagem poderosa da salvação. Em tempo de perseguições e aflições, calar-se não é uma opção para os seguidores de Cristo. Nossa missão é propagar com ousadia e clareza os 3 elementos fundamentais da salvação. Eu coloquei aqui algo criativo, tá? Para que a gente pudesse ter, o tempo não permite muito longe, né? Mas que a gente pudesse ter aqui uma doutrina fundamental da Bíblia, tá? Então nós devemos, né, eu coloquei aqui que nós devemos proclamar com ousadia e clareza pelo menos esses 3 fundamentos, ou os 3 elementos fundamentais da salvação: graça, sangue e fé. Veja como é simples, né? Veja como é simples. A graça é a fonte da nossa salvação. Se não houvesse graça, não havia amor, não havia misericórdia de Deus. Então nós podemos falar dessa graça, não é isso? Expor esta graça, mostrar às pessoas que aqui na terra a melhor criatura está condenada sem esta graça. A melhor criatura aqui na terra está condenada pelos seus feitos, pelas suas ações. A melhor criatura. Se ela não receber essa graça que vem de Deus, ela está condenada. Mas a pior criatura aqui na terra, ela pode ser alcançada por essa graça. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então não é uma mensagem difícil de proclamar, né? Você poderia perguntar: quem é a melhor criatura aqui entre nós nessa noite? Quem é a melhor criatura aqui entre nós? Fala aqui para mim, quem é a melhor criatura? Dentre nós que aqui estamos, quem que você acha que é o melhor crente? Sem Jesus, esse melhor crente que você pensou, ele está condenado. Ele precisa da graça de Deus. Mas qual o pior crente que você tem aqui nessa noite? Eu sou o pior crente aqui nessa noite, mas a graça me alcançou. A graça continua a me sustentar diante de Deus. Então esses elementos são fundamentais. O sangue de Jesus é a base,
é a sustentação da minha salvação, da sua salvação, da salvação do mundo. Se não houvesse derramamento de sangue, não haveria remissão de pecado. Alguém teve que pagar o preço, mas o preço está pago. E se o preço está pago, eu estou salvo, não tenho dívida mais. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. É o sangue, a base, a sustentação da minha e da sua salvação. Você não é salvo porque você fez ou porque você faz. Nós somos salvos porque Cristo fez. Porque Cristo morreu por nós. E Timóteo tem que pregar esse evangelho. Nós temos que pregar também esse evangelho. E como nós podemos obter essa salvação? Através da fé. Graça, sangue e fé. Eu vou pular aqui algumas coisas, não sei, eu estou sem a revista. Os 7 pilares, aqui para a gente encerrar. Os 7 pilares da salvação. Arrependimento. O obreiro precisa pregar arrependimento. Você costuma pregar arrependimento? Nós pregamos arrependimento? Nós temos que pregar arrependimento. João Batista pregou arrependimento? Jesus pregou arrependimento? Paulo pregou arrependimento? Todos eles pregaram arrependimento. É um dos pilares da salvação, arrependimento. Reconhecer nossos pecados, buscar o perdão de Deus. O arrependimento expressa uma grande transformação no nosso interior. Fé, crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É através da fé que recebemos o novo nascimento. Novo nascimento, experiência de regeneração espiritual. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E às vezes a gente faz tanta confusão, nesse texto bíblico, você tem que nascer de novo. A gente fala para as pessoas, você tem que nascer de novo. De fato, a pessoa tem que nascer de novo. Mas como que acontece isso? Quando a pessoa acredita. Quando a pessoa acredita. Olha um texto mais fácil, para explicar o mais difícil, que seria a conversa de doutor. Jesus conversando com Nicodemos, não é isso? Conversa de doutor, conversa de mestre. Quando a gente lê o capítulo 1 de João, facilita para a gente compreender. Capítulo 1, versículo 11 ao 13. Veio para o que era seus, os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, foi dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Não nasceram da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Nasceram como? Porque acreditaram, porque recebeu Jesus. O novo nascimento a gente recebe, quando nós recebemos a Cristo, quando nós entregamos a Cristo. Então a mensagem que nós podemos pregar, a pessoa vai receber o quê? Uma nova natureza. Há dias atrás uma pessoa chegou em mim e falou: pastor, me perdoa, porque eu fiz isso, fiz aquilo outro. Eu não consigo. Falei: você não consegue mesmo. Mas se você se entregar a Cristo, você vai receber uma nova natureza. E você vai conseguir vencer o pecado. É através dessa nova natureza que nós vamos conseguir vencer o pecado. A gente não vai conseguir de nós mesmos. Mas quando a gente recebe Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, aí nós temos condições agora, com essa nova natureza, com o Espírito Santo de Deus em nós, aí nós temos condição de vencer o pecado. Você não vence o pecado lendo Bíblia, conhecendo Bíblia, não. Você vence o pecado quando você recebe essa nova natureza, crendo em Jesus. Conversão, mudança de direção da vida, voltando-se para Deus. E quando se converte, irmãos, a conversão é algo exterior, enquanto o arrependimento é algo interior. Não é isso? O arrependimento está lá dentro, só Deus vê, se a pessoa se arrependeu, mas a conversão nós vemos. A pessoa se arrepende e se converte. É uma mensagem que nós podemos e devemos pregar, que são os pilares da salvação. Justificação, declaração de justiça por Deus, livrando-nos da condenação. Santificação, processo contínuo de crescimento espiritual em santidade. Glorificação, recepção da vida eterna e aperfeiçoamento da presença de Deus.
Olha que mensagem simples de pregar a mensagem da salvação. A pessoa precisa se arrepender, reconhecer que é um pecador. Se ela se reconhece que é um pecador, ela pode também se converter. Não é isso? Ela pode se converter. Após a conversão, o novo nascimento, ela é justificada, ela é inocentada. Após ser inocentada, ela vai seguir agora a trilhar o caminho da santificação, é algo progressivo. Não é isso? É algo progressivo em nós. Né? Costuma-se dizer que a salvação se dá em 3 etapas, né? Ela se dá em 3 etapas, como nesse final aqui, olha bem. Compreendendo a natureza da salvação, justificação, trata do nosso passado, livrando-nos da culpa do pecado. Eu não devo mais nada. Não é isso? Se Cristo pagou, eu não devo mais nada. Se Cristo pagou a sua dívida, você não deve mais nada. Pode levantar a cabeça nessa noite e dizer, eu não devo mais nada. Se Deus justificou, quem vai condenar você? Se Deus bateu o martelo e justificou, se Deus aceitou o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por você, Ele ressuscitou ao 3º dia, Ele está vivo. Você não precisa sofrer a penalidade do passado. O nosso passado está resolvido. E o nosso presente? O nosso presente está sendo trabalhado. A santificação trata do nosso presente, nos moldando à imagem de Cristo. Glorificação trata do nosso futuro, quando seremos completamente perfeitos e livres da presença do pecado. Irmãos, aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Irmãos, não interprete mal, tá? Não interprete mal. Tem crente melhor na igreja, tem crente que jejua mais, que ora mais, se santifica mais, não é isso? Agora, o Deus que começou a obra, naquele crente, tá? Naquele crente que você acha que é mais ruim, né? É Ele mesmo que vai terminar. Porque é desse jeito que funciona. O nosso passado já foi cuidado por Jesus na cruz, tá? Já foi, Ele já pagou. O nosso presente, Deus está trabalhando agora. Tem algumas madeiras mais ruins, cheias de nó, mas Ele está trabalhando nessa madeira. Ele está trabalhando na minha vida, na sua vida, pode trabalhar na vida de outras pessoas lá fora, mas vai chegar o momento final, que é o momento da glorificação, e a hora que chegar esse momento, que momento glorioso! Tem alguns que estavam faltando um pouco mais, mas naquele momento, Ele vai completar a boa obra que Ele começou, Ele vai completar. Então Timóteo deve pregar esse evangelho, em meio às aflições, em meio às perseguições, e não é diferente para com cada um de nós. Tem dificuldade lá em casa? Tem dificuldade na família? Tem dificuldade no ministério? Tem alguma dificuldade para falar de Jesus? Fala o que você sabe. Não é os teólogos hoje ganhadores de almas, é você o ganhador de alma. Não é isso? É você o ganhador de alma. É você que chega lá e fala, ó, Jesus mudou a minha vida e muda a sua vida. O que Jesus disse para aquele ex-endemoniado? O endemoniado disse, eu vou com você, eu quero ir contigo. Jesus falou, não, você não vai vir comigo não. Você vai ser um missionário agora. Você vai falar aí na sua cidade o que Deus fez na sua vida. Não sabia de nada. Agora essa riqueza que nós temos, essa riqueza que você tem, essa riqueza que nós temos da palavra de Deus, por que está com medo? Por que está com vergonha? Desperta o dom que há em ti. Ao proclamarmos essa mensagem poderosa da salvação, mesmo em face da perseguição, oferecemos esperança e luz a um mundo necessitado. Que nossa fé e convicção inspirem outros a buscarem o amor e a graça de Deus, que transforma vidas e garante a vida eterna. Pregar a palavra, inste a tempo e fora de tempo. Em todo o tempo, pregue a palavra. Sofre as aflições como um bom soldado. Que eu possa sofrer as aflições como um bom soldado. Que você possa sofrer as aflições como um bom soldado. Imagine em 32 anos, quantas aflições, mas eu estou aqui, pela graça e pela bondade de Deus. Podemos colocar de pé? Quero fazer uma oração com você.